Olá pessoal, para quem aí se inscreve no meu canal, hoje eu vou ensinar para vocês uma matéria que geralmente a gente se aprende na oitava série, no primeiro trimestre, que é a expansão territorial da América Portuguesa. Bom, dentro desse conteúdo entra Portugal e Espanha. Ambas as dois países tinham uma rivalidade um com o outro. E também ambos os dois queriam o território brasileiro. Só que naquela época, como o rei de Portugal, no caso o presidente, no caso, tinha morrido, o da Espanha, Filipe II, que era primo do Dom Sebastião, que morreu, ele governou as duas coroas, a portuguesa e a espanhola, a própria espanhola. E aí as duas ficaram unidas juntas numa só dinastia, digamos assim. E aí eles queriam dominar o território. E sabe que até chegar até hoje, que tá o Brasil super desenvolvido, assim, bem extenso, assim, a área, tudo assim, demorou muito tempo até chegar nesse ponto. Tinha primeiro São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Recife, e em São Paulo tinha os bandeirantes. E o que eram os bandeirantes? Os bandeirantes eles eram os desbravadores no caso dos sertões. E tinha dois tipos de bandeiras. Eles são representados pelas bandeiras, bandeirantes. E então as bandeiras de apresamento e de apreação. A de apresamento ela tinha por objetivo capturar os índios. Porque lá em São Paulo, no caso lá no Planalto de Piratininga ou na Vila de São Vicente, eles tinham uma certa escassez de mão de obra, que mão de obra é escravos, né? E eles queriam capturar os índios para trabalhar lá nas lavouras. Só que o índio não trabalhava. Então, no caso, era preferível para eles pegar índios que já fossem aculturados pelos jesuítas espanhóis. E aldeados, no caso, índios aldeados para trabalhar lá nas lavouras. E a de prospecção tinha por objetivo encontrar ouro e pedras preciosas, coisas assim. E Rio de Janeiro acabou, em 1763, ela tinha acabado de se tornar, em vez de ser Brasília, a capital do Brasil, se tornou Rio de Janeiro naquela época. Porque Rio de Janeiro era a cidade onde lá no centro era a entrada de estrangeiros e a saída, e lá, não me lembro muito bem, lá tinha umas coisas lá que, no caso, o comércio era uma coisa diferenciada. No caso, assim, daí, lá no norte, eram dois povos. As ordens religiosas que se instalaram lá, as ordens religiosas, e os exploradores das drogas do sertão. E lá no nordeste se instalaram os holandeses, pois os holandeses, eles queriam pegar, assim, quer dizer, eles queriam fabricar a cana-de-açúcar, no caso, para depois assim revender lá na Europa, assim, ser vendidas lá na Europa. Porque lá na Europa, o açúcar deles era meio que assim, parecido com nabo. Era redondo em cima e meio que afinava embaixo, assim. Só que o açúcar não era tão doce assim quanto a do Brasil. Por isso, aí depois fica falando, nós somos melhores que os brasileiros agora. Também vocês tiraram todas as riquezas da gente naquela época. Pois é, agora voltando ao assunto. O nossa cana-de-açúcar seria mais doce do que o açúcar deles. Aí por isso que eles pegaram para depois fazer o comércio lá na Europa. Só que aí por fazer muito esse trabalho, os holandeses no caso, eles meio que acabaram sendo expulsos do Brasil. E aí eles tiveram que vender lá em Moçambique, na América Central, essa cana-de-açúcar no caso. Mas só que tanto que até hoje lá no Nordeste tem gente de olhos azuis assim, loiro, pele bem branca assim, que eram descendentes de holandeses, no caso. Daí, lá em Pernambuco e no Nordeste também se desenvolveu a pecuária. A pecuária, e lá tinha os criadores de gado de origem portuguesa. E já a pecuária, no caso no sul do Brasil, até ela se desenvolver foi tardiamente. Só no começo do século XVIII, quando a região ela começou a ser efetivamente ocupada pelos portugueses. E lá tiveram as estâncias, que nada mais é do que a mesma coisa que eu disse para vocês, as fazendas de gado gaúcha. A única coisa é que troca o nome. E é basicamente isso, na verdade, a expansão territorial da América Portuguesa. E os colonos que vieram para cá também, vieram muita gente para cá no sul.
Os colonos eles não sabiam nada das utilidades das drogas do sertão e quem ensinou para eles eram os índios, pois os índios eles eram os nativos daqui, eles já eram daqui. Só que eles retratavam os índios como os negros da terra, né? Olha o jeito que eles é meio até engraçado que eles pegam e retratam os índios desse jeito. São índios, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Índios com negros da terra. Uma coisa é de ser um negro africano, assim, mas pô, se tem índio é índio. Enfim, isso é o vídeo que eu quis fazer pra vocês, pessoal, e quem quiser se inscrever no meu canal, clicar um like, esse que gostou, se não gostou, não precisa gostar. Falou, até mais.